Sofia, Sofia, quantas lições a gente aprende com você, hein? Destruídos, é assim que a gente começa a viagem de hoje, né? Bem cansados. A gente dormiu aqui no aeroporto de Atenas, porque o que acontece? A gente veio de Santorini, chegou ontem à noite, e aí o aeroporto de Atenas ele fica muito longe da cidade. E o nosso voo para a Bulgária sai agora de manhã, então não valeria a pena a gente chegar aqui no aeroporto ontem à noite, ir para a cidade e voltar para cá de manhã. Então a gente armou acampamento aqui, as mochilas do lado, ó, tudo por aqui. A gente literalmente armou acampamento e dormiu por aqui. É verdade, o aeroporto fica muito longe e os únicos hotéis que tem aqui próximos são muito caros, então não valia a pena. É isso aí, a maior dificuldade de todas. Essa luz que não cessa nunca, é a noite inteira a luz acesa. E a música, né? A música que fica... Música é muito bom, mas gente, a noite inteira com essa música no ouvido... Foi difícil. A nossa cara denuncia que foi bem difícil. Esses perrengues, o Instagram não mostra, o YouTube não mostra, a TV não mostra. Mas a gente mostra. Por quê? Porque a gente precisa mostrar pra vocês que não é tão fácil assim. As pessoas acham que é uma maravilha, que tudo é um mar de rosas. Não é. Os perrengues existem, as dificuldades existem e que bom que eles existem. Porque é tão bom passar por isso pra gente dar valor às coisas mais fáceis, não é verdade? É, as coisas mais simples que muitas vezes a gente passa desapercebido, a gente passa a dar valor. Uma cama quentinha e um cobertor, nossa, é bom demais. Bora que a Bulgária nos espera. Já chegamos a Sofia, tá friozinho, 7 graus por aqui. A gente veio no 737-800 da Ryanair, o voo foi muito tranquilo. Na verdade, a gente veio dormindo o voo inteiro. Estamos bem cansados. A gente vai direto pro hostel, já estamos aqui ó, na estação do metrô. Vamos deixar as coisas e bater perna pela cidade. Eu quero deixar aqui registrado uma coisa que eu acho que vai ser complicada pra gente. A gente foi para Istambul e a língua lá, o turco, é bem complicada. O hebraico em Israel também é difícil. O grego na Grécia, meu Deus. Agora, nada se compara ao alfabeto cirílico que é usado aqui em Sofia. Eu acho que a comunicação por aqui não vai ser muito simples, não. A Bulgária é o primeiro país que a gente está visitando dessa região conhecida como leste europeu, ou Europa Oriental. A divisão entre a Europa Ocidental e a Oriental, ela pode ser geográfica, mas ela é principalmente política. E se deu por causa da cisão do continente no bloco socialista e no bloco capitalista. Tudo isso delimitado pela simbólica cortina de ferro. Toda essa parte ao leste, hoje países independentes, eram na verdade grandes áreas de influência da antiga União Soviética e acabaram mantendo algumas características em comum, como os idiomas eslavos e a religião cristã ortodoxa. Eu estou louca para conhecer essa história que os nossos livros não contam. Nesse parque bem próximo ao nosso hostel fica esse monumento enorme construído em 1954 para homenagear as tropas soviéticas que atuaram aqui na Bulgária durante a Segunda Guerra Mundial. Mas embora esse seja um memorial da força militar russa, nos anos seguintes toda essa região aqui se tornou um verdadeiro palco de protesto contra o regime. É impossível ficar indiferente à beleza dessas cúpulas esverdeadas. Esse é o local mais famoso da cidade e a catedral foi construída entre 1904 e 1912. A gente achou que ia ter grandes dificuldades com a língua, né? Mas não, olha que coisa legal. Todos os pontos turísticos são sinalizados por um totem como esse aqui e tem no idioma local e em inglês. E além disso, tem um mapinha aqui, ó, mostrando onde fica cada local. Ponto para Sofia. Monumentos como esse aqui existem em diversas partes do mundo. É um memorial de honra aos soldados que morreram em tempos de guerra sem que seus corpos tivessem sido reconhecidos.
Essa é a igreja que deu nome à cidade, a mais antiga daqui. Uma coisa muito curiosa é que essa igreja foi construída sem uma torre. Então o sino da igreja fica numa árvore bem na frente dela. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ver se dá pra ver. Não toquem o sino, por favor, né? Esse lugar é muito interessante. Cada cantinho aqui tem alguma estátua ou algum monumento contando um pedaço da história da Bulgária e também da União Soviética. A gente está aqui numa feira de antiguidades, a céu aberto aqui, ó, bem no meio de uma praça. E é interessante que aqui eles vendem tudo, desde brasões de guerra até câmeras fotográficas antigas, chapéus utilizados em momentos de conflito, réplicas, né, claro. É muito interessante. Essa igreja é uma joia russa bem aqui em Sófia. Ela foi construída entre 1912 e 1914 para que um diplomata que tinha medo de rezar nas igrejas búlgaras pudesse fazer suas orações. A gente veio dar uma volta no parque da cidade. Bem aqui em frente fica o Teatro Nacional, um edifício construído em 1907 e é um dos mais ornamentados e lindos da cidade. Aqui pelas ruas de Sófia é muito comum encontrarmos pequenos comércios chamados klek shops, que são na verdade janelinhas com uma pequena vitrine que funciona dentro da casa das pessoas, num cômodo mesmo. E você compra o que você quiser através dessas janelinhas. Esse tipo de comércio começou a surgir depois da legalização da propriedade privada, com o fim do regime comunista. Como era muito caro alugar um ponto, as pessoas começaram a abrir seus próprios negócios no quintal de casa. Parou aqui numa lojinha de doce para experimentar os típicos doces da Bulgária. Eu fui tentar perguntar para ela como é que era o nome, mas não deu para repetir não. Vamos ver se é bom. E aí? Que coisa boa. Tá aprovado. O nome, bom, é só vir aqui olhar assim, bonitinho. Cadê o outro? Esse aqui é Cocoboco. Os nomes aqui são bem complicados. O que a gente pode perceber é que cada cantinho aqui da cidade, cada rua, cada praça, cada monumento conta muito sobre a história da Bulgária e também sobre a história do regime socialista, sobre o qual o país viveu durante muito tempo. São muitos lados de uma mesma moeda. Ao mesmo tempo que estátuas e monumentos ressaltam o regime socialista, fazem homenagens a grandes generais e a grandes personalidades do regime, existem também muitas formas de protesto tatuadas nas paredes, em monumentos ou em artes espalhadas pela cidade. O que a gente vai fazer amanhã não é uma promessa, mas nós vamos tentar. É encontrar alguém que viveu esses dois regimes e que possa contar um pouco dessa história pra gente. A verdade é que é uma delícia descobrir um pouquinho a cada momento de uma história que não está nos nossos livros, que não contam pra gente, ou que contam só um lado. Meio sol, meio frio por aqui, a gente faz tudo andando, é tudo muito perto, então não precisa nem de transporte público. E caminhando a gente chegou nessa belezinha aqui, ó. A construção original datava do século XIX, mas em 1925, num atentado contra o czar Boris III, a igreja foi quase totalmente destruída. 200 pessoas morreram e o czar sobreviveu. A igreja foi reconstruída e hoje é uma das mais bonitas aqui de Sófia. Sófia tem fortalecido grandes lições pra gente. Uma delas é que todas as histórias têm muitos lados e não necessariamente a verdade de um ponto de vista desqualifica a verdade de outro. E a outra lição começa aqui.
Essa região é conhecida como Quadrado da Tolerância, porque em poucos metros quadrados existem 4 templos de 4 religiões diferentes. Essa igreja ortodoxa, uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja católica. Esse aqui é o prédio com pior fama da cidade, a antiga sede do Partido Comunista Búlgaro. Onde hoje fica a bandeira da Bulgária, antigamente ficava a famosa bandeira da Estrela Vermelha. Em 1990, a multidão empolvorosa incendiou esse edifício em protesto contra o comunismo. Falando nisso, a gente conversou com algumas pessoas, algumas não quiseram falar, outras com a pronúncia do inglês um tanto difícil de entender, então exigiu um pouco de paciência para a gente conseguir conversar sobre a história, mas nenhum deles quis gravar. O que a gente percebeu é que muitas pessoas preferem não tocar no assunto ou não remoer certas feridas. Existem sim aqueles saudosos da União Soviética que carregam símbolos e guardam algumas lembranças, mas o que a gente percebe é que a grande maioria não gosta de tocar no assunto porque traz uma imensa dor de um regime que foi ditatorial, unipartidário e muito difícil para a grande maioria da população. Bem em frente à antiga sede do partido fica essa estátua aqui, ó, que dizem ser de Santa Sofia, mas a estátua é considerada um tanto erótica e pagã para ser de uma santa. Bom, foram 35 anos de uma ditadura comunista aqui na Bulgária. Há quase 30, o regime foi deposto e começaram as eleições democráticas. Hoje a Bulgária tem um presidente eleito que ocupa o cargo de chefe de Estado, enquanto a chefia do governo fica a cargo do primeiro-ministro. Outra coisa interessante que a gente pôde perceber aqui é que os jovens são um pouco alheios a toda a história da ditadura. Eles não se interessam por saber o que foi, quem foram os aliados, como funcionou. O que a gente vê é que a população é muito dividida entre os mais idosos, poucos que carregam um certo saudosismo do regime e da União Soviética, outros, a grande maioria, que carregam uma imensa dor por tudo que passaram, viveram, falaram e não puderam falar. E os jovens, que pelo que a gente percebeu, pelo que parece, preferem não saber de nada. Mais alguns passos e chegamos à mesquita, belíssima, com suas cúpulas e seu minarete. Aliás, o arquiteto dessa mesquita aqui foi o mesmo da Mesquita Azul que a gente conheceu lá em Istambul, na Turquia. Se você ainda não assistiu o vídeo de Istambul, não perca tempo, corre lá. Bem aqui em frente à mesquita fica o Museu com a História de Sofia e como esse lugar tem história para contar. A entrada aqui custa R$ 8,50. A Sinagoga de Sofia, a maior dos Balcãs e uma das maiores da Europa. Ela foi construída entre 1905 e 1909 e é uma réplica em menores proporções da Sinagoga Sefardi de Viena, que foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Em frente à sinagoga fica o Mercado das Mulheres, o maior e mais movimentado de Sofia. E é claro que onde tem mercado, a gente tá indo, né? Nós achamos uma barraca de comida taiwanesa, uma cara muito boa. Pedimos, vamos experimentar agora e a gente gastou menos de 5 euros. Verdade, foi um grande achado aqui, tá com a cara muito boa. E aí? Uma delícia, tá tudo ótimo.
fechando o quadrado da tolerância, essa aqui é a Catedral de São José. Existem algumas curiosidades muito interessantes aqui da Bulgária. Por exemplo, quando eles fazem assim, quer dizer não, e quando eles fazem assim, quer dizer sim. Muito diferente, né? E outra coisa também é que o iogurte, como a gente conhece hoje, provavelmente foi criado há 4.000 anos e bem aqui. Então eles usam iogurte em tudo. Tem iogurte no feijão, na sopa, no doce, no arroz, em tudo. Essa é a ponte mais famosa da cidade, muito conhecida porque ela é guardada por 4 figuraças como essa aqui, ó. Grata surpresa essa cidade, cheia de história e de grandes lições. A gente vai se despedindo de Sofia, foi a nossa primeira parada no leste europeu, agora a gente vai para Belgrado, na Sérvia.